Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação desta terça-feira. E eu fiz um pouco em cima de um texto que eu li do Delfim Neto de manhã cedo, citando o Alan Blinder, que foi do Federal Reserve na década de 90, e tem um livro dele muito interessante que chama Banco Central, né? Ou seja, Banco Central, Teoria e Prática, né? E ele coloca ali algumas coisas que vão de encontro, né? A leitura que eu faço muito da economia, né? Principalmente monetária, que no fundo, a política monetária é uma arte imprecisa, né? Então, isso daí reforça, né, nossa leitura básica aqui do departamento, né, o meu jeito de observar esse fenômeno, mas mais do que isso, né, reforça que você tem uma arena, que tem que ter uma discussão o tempo todo em torno dessa arena, que é a curva a termos de juros, ou seja, como alterações na taxa de juros curta, de um ano, né, que é o que o Banco Central tenta mexer, consegue alterar a parte longa. O Keynes fala disso o tempo todo. Eu venho, toda hora que às vezes eu reclamo do Banco Central, não é nem que eu acho que o Banco Central não possa cortar a taxa de juros, mas eu estou muito mais preocupado em tentar conduzir as expectativas dos agentes para um nível mais baixo. Em alguma medida isso daí pode ser realizado, porque do ponto de vista conjuntural, existe espaço sim para isso, e também do ponto de vista estrutural, a economia brasileira entra em outro patamar. Então, é isso que é importante, né? Ter em mente, né, que essa discussão se dá dessa forma, né? A taxa de juro neutra, desculpem pela tosse, a taxa de juro neutra, outras construções teóricas, elas são importantes, né, como um ponto hipotético para a gente conseguir trabalhar as variáveis, mas não dá para acreditar tudo nessas formulações matemáticas. Tá bom que boa parte do mercado brasileiro tende a ser muito conservador na política de juros por motivos óbvios, né? A gente teve uma inflação galopante durante muito tempo. Boa parte dos brasileiros, né, não acredita que o Estado brasileiro é viável, né? Então isso daí vai custando o preço, né? Então parece bobagem, mas qualquer caso de corrupção que aparece, toda vez que o Estado brasileiro fica sob ameaça, aumenta a desconfiança em relação a ele. Né? Isso daí se traduz num preço, né? A dívida pública para rodar é mais cara no Brasil. Não tem como. Sem contar o risco da própria inflação retornar. Mas isso daí, da inflação, por exemplo, saiu hoje o PCFIP 10, ele veio muito comportado. Se você pega o PCFIP 10 não, desculpa, PCFIP da terceira, quarta semana, que veio 0,10. Esse indicador aí veio aí num patamar bastante comportado, se você comparar com o mesmo PCFIP da terceira, quarta semana, de 2011, de março, né, de 2011, 2010, 2009, veio bem menor. Então, está muito tranquilo quando se trata disso. Mas o mercado acredita que não pode baixar. Mas eu acho que vai começar a cair essas projeções de inflação. Por quê? O IBCBR, aí trouxe aqui até, desculpem pelo colocar muita econometria nos relatórios, eu não gosto muito, mas às vezes quem está habituado, vale a pena para fazer exercício. Então, isso daqui é um gráfico impar-ordenado entre o IBCBR e o PIB. Repara que variações no PIB ou no IBCBR, né, eles acompanham praticamente de forma linear, um ou outro. É muito bem colado o IBCBR com o PIB brasileiro. É só para mostrar uma regressão aqui que eu fiz. Bem, isso daqui é do EVILS, né? Então, quem tiver isso daqui pode testar, né, você mesmo. Mas a variável dependente é o PIB. Eu regredi contra o IBCBR contra um vetor autorregressivo para estacionar a série do PIB. Esquece todo esse bando de detalhes técnicos, mas uma coisa que eu quero apontar assim, olha o R quadrado, 0,99, muito bom. O R quadrado ajustado também 0,99, fantástico. O Derby Watson próximo de 2, ou seja, não tem o erro, né, da regressão. Ele é aleatório, sem viés, então muito boa a regressão. Levando em conta que, aí eu fiz um exercício bem besta, só para apontar que a atividade está caindo mesmo. Se você assumir que o IBCBR foi em janeiro, caiu agora 0,13, que nem a gente viu. Mas vamos supor que em fevereiro e março não tenha nem queda nem suba em relação a janeiro, seja o mesmo IBCBR. Se isso for verdade, a gente vai crescer só 0,4%, segundo esse modelo. Só 0,4% no primeiro trimestre de 2011 contra o último trimestre de primeiro trimestre de 2012 contra o quarto trimestre de 2011. Crescimento medíocre, 0,4% é muito pouco. E aí vai confirmando mais o meu cenário, que eu estou com um cenário de 2,3% de PIB só. Ontem o ministro da Fazenda saiu tentando dar sustentação
a indústria, reduzindo ainda os impostos, mantendo aí uma situação mais favorável para a linha branca, mas para garantir emprego, o governo está desesperado aí com essa situação da atividade. Ele viu que desacelerou bastante. Os modelos do mercado ainda estão atrasados. Quando começar a incorporar esse BCBR, vai começar a cair projeção de PIB. Caiu um pouco agora essa semana, mas muito pouco. Caindo projeção de PIB, vai cair projeção de inflação. Caindo projeção de inflação, essa taxa de juros tem que ficar mais para baixo. Não acredito que o Banco Central cortou a taxa de juros para depois subir em 2013. Isso que me indica aqui os dados, tanto de atividade, esse exercício aqui é um exercício fortuito, né, mas confirma o nosso cenário básico. Soma-se a isso, né, que o mercado estando um pouco atrasado, tem espaço ainda para cair taxa de juros. Uma coisa que eu quero colocar antes de terminar esse comentário diário, não, desculpa, Economia em Ação. O Banco Central perdeu o principal instrumento de política monetária dele. O que é? A taxa de juros. A Selic já está precificada, todo mundo sabe que vai cair para 9%. Não tem como cair mais essa taxa Selic. Então ele não pode mais fazer política monetária alterando a taxa curta agora. Agora a gente já está... Talvez eu estava acreditando que era ser um corte de 75 pontos base e acabava. Talvez ele faça um corte de 50 e mais um corte de 25 só para continuar, né, pressionando, falando, está caindo a taxa de juros, está caindo a taxa de juros. Mas ele não pode cortar mais isso. Então ele vai começar cada vez mais a tomar medidas para, vamos colocar assim, desse jeito, arrumar a casa. Uma dessas medidas foi tomada ontem, que é no sentido de estender o prazo, né, da maioria das operações compromissadas de título público, que é tudo de um dia, um overnight, todas essas operações. O grosso da dívida pública é rolada diariamente. Isso é uma característica da época que a gente tinha uma inflação galopante. O Brasil mudou de patamar, não dá para continuar mais desse jeito. Isso daí vai ser bom para o mercado financeiro, porque quando você alonga o prazo, né, da dívida, né, ou do período, né, de maturação, de rolagem dessa dívida, isso daí é praticamente por causa do LFT, o que hoje em dia é esse produto, né, que é o overnight praticamente, que é LFT, ele absorve muito da poupança doméstica. Então, se você alonga mais um prazo, isso daí pode fazer vazar para outros tipos de financiamento, outros tipos de produto. E aí cabe nós, no mercado financeiro, saber montar e distribuir fundos ou outras oportunidades de investimento melhores. Então, o que eu quero dizer com isso outra coisa que eles fizeram ontem, eles permitiram que cooperativas de crédito também comecem a operar mais fortemente em dívida pública. Isso daí é para aumentar o volume de dinheiro na compra de papéis, aumenta o preço, aumentar o preço, o juro cai um pouco mais. Então, o Banco Central, acho que cada vez mais, como a Selic não pode cair mais, a Selic está no piso, por assim dizer, ele vai criar cada vez mais medidas. Não me pergunte o que eles vão criar, porque isso aí depende da criatividade e da capacidade técnica do Banco Central, da diretoria. Então, não dá para saber o que eles vão inventar, né? Mas todas as medidas vão ser nesse sentido, para tentar preparar o terreno, arrumar a casa, até o governo brasileiro estiver armado, ou pelo menos consolidado o suficiente, para mexer, entre outras coisas, na lei que remunera a poupança no Brasil. Bem, esse foi o Economia em Ação de hoje, um tema bastante... Eu trouxe aí o Delfim Neto, mas também tem um texto muito bom do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, que fala dessa dinâmica de LFT, juro alto, que é interessantíssimo esse texto, vale a pena muito ler. E se você tiver dúvida, entre em contato comigo, que a gente vai estressando ponto por ponto. Bem, esse foi o Economia em Ação, espero que vocês tenham gostado. Até!